lá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós temos alguns pastores aqui e nós estamos tratando de um assunto, porque essa é a proposta, é de tratarmos um assunto com a responsabilidade que esse assunto exige, com o temor que esse assunto deve ser tratado, mas sem nos omitirmos da responsabilidade, do confronto que isso pode causar conosco em algumas áreas. Nós precisamos entender isso, né? Eu queria que vocês pensassem a respeito de algo. Desde a criação do homem, Deus cria o homem cai. A partir da queda do homem, Deus estabelece um outro propósito. Deus estabelece um outro propósito. E esse propósito, eu acredito que esse propósito eles são degraus, não é? São degraus. Que não revelou tudo de uma vez. Ele é processual. Faz sentido isso? Que ele é processual. Vamos lá. O ministério levítico. Quando Israel recebe a revelação do ministério levítico, para eles era tudo, não era? Mas o ministério levítico era tudo? Era sombra. Era apenas sombra das coisas vindouras. Então, se nós olharmos para o ministério de Levi, o ministério de Levi é uma sombra. Era um ministério limitado. Se nós olharmos para o tabernáculo, e tudo que havia no tabernáculo eram sombras apontando para Cristo. Nós enxergamos isso hoje, mas e eles enxergavam assim? Eles enxergavam que o sacrifício de animais era transitório, que derramar o sangue de um animal uma vez por ano, aspergir esse sangue na tampa da arca, no propiciatório, eles entendiam que aquilo era transitório? Não entendiam. Então, os propósitos de Deus, eles são processuais, eles vão evoluindo, e o Senhor vai permitindo a gente conhecer isso no tempo dele. O que Paulo escreve aos Gálatas? Paulo escreve muita coisa, né? Claro. Mas Paulo diz aos Gálatas o seguinte: que Jesus veio quando? Na plenitude do tempo. Ou seja, Jesus veio no tempo ideal, pastor Renato. Jesus não veio, ele veio quando tinha que vir. Jesus veio quando todo o processo estava pronto para entender. Não, olha, é o Messias. Os profetas vieram, anunciaram, o caminho foi preparado, João Batista. Então todo o percurso. Aí Jesus veio e diz, lembra quando ele abre o livro do profeta Isaías, capítulo 61? Quando ele entra na sinagoga, ele sai ele é batizado pelo Espírito Santo, né? Deserto, tentado, sai dos 40 dias de jejum e tentação e vai para onde? E abre o que? O livro do profeta Isaías. Aí ele lê o profeta Isaías. Quando ele acaba de ler o livro do profeta, aquele texto do capítulo 61 de Isaías, o que ele diz? O que ele diz? Se cumpriu hoje. Processual. Então existe um processo. Então quando nós falamos da perseguição do Império Romano, o pastor Ebinho deu uma sintetizada, né? Deu uma construída nesse caminho para nós, Constantino, e Reforma, Lutero, Igreja hoje, Rua Azusa e a Igreja agora. Jesus sempre teve no controle de tudo. Ele nunca perdeu o comando de nada. Ele sempre teve no comando de tudo. E tudo está construindo um propósito. E nós chegamos num tempo, porque o cumprimento do propósito é o arrebatamento da igreja. Quantos creem assim? Tem alguém que crê nisso? Porque tem um bocado de gente que não está crendo mais nisso. É verdade. Tem um bocado de gente que está aguardando o céu na terra. Não, eu quero o céu no céu. Eu não quero o céu na terra, não. Meu Deus do céu, eu estou há tantos anos servindo a Deus, esperando o céu no céu, e agora estou ouvindo o céu na terra. Não adiantou nada, ué. Não adiantou nada, eu quero o céu no céu. Mas alguém aqui quer o céu no céu? Né? Mas se tem gente que quer viver o céu na terra, beleza. A minha parte está com você aí. Eu quero o céu no céu, né? Essa discussão, né, do pós-milenismo está muito forte nos nossos dias hoje. E eu acredito, e aí, pastor Edinho, juntando tudo, que é por causa da falta de percepção do propósito de uma paternidade. Irmão, se eu quero recompensa, eu vou querer ir para o céu para quê? Imagina, pastor Renato. Você veio de longe, hein, rapaz? Pastor Renato veio lá de Itu, Cabreúva, aquela região toda com a turma. Obrigado, pastor.
Imagina, eu sou novo, muito sucesso, no melhor momento da minha vida, prospectando mais 40, 50 anos de muito sucesso. Vou querer morrer para quê? Vou querer o céu para quê? Existem pessoas que estão tão aficionadas para ganhar a sua nação para Jesus que desistiu do céu. Não, eu quero ganhar o Brasil para Jesus, mas se eu puder, eu prefiro. Isso tem que estar claro conosco, ou não? Porque se isso não ficar definido, existem pessoas que não querem o arrebatamento porque não casou ainda. Dizem, não, deixa eu casar primeiro. Não comprei minha casa própria ainda. Não quitei minha casa, estou pagando a prestação, deixa eu quitar primeiro. Que pagar o quê? Então essa perspectiva de condição pode comprometer, de uma forma muito séria, a expectativa do final da história. Nos últimos anos eu tenho falado muito de final da história. É o final da história. Irmãos, eu quero viver hoje de forma legítima para me chegar com direito no final da história. Eu quero viver o final da história. Eu estou aqui por causa do final da história. Então, quando nós falamos em paternidade ministerial, primeira coisa, quando nós falamos de paternidade, nós estamos falando de pais. Não é só do homem, porque às vezes, né? Não, é de pais. Quando nós falamos de paternidade ministerial, nós estamos falando de algo que não é um método, mas que cumpre um propósito. Isso é paternidade ministerial. Não é um método para administrar a igreja, não é um método de gestão de crescimento de igreja, não é um método para gestão do movimento das igrejas em célula. Não tem nada disso. É propósito, porque Deus é processual. Nós vamos ver isso aqui. Então é uma proposta para cumprir um propósito. A paternidade, quando nós falamos em paternidade, estou recapitulando rapidinho o que nós falamos ontem. Quando nós falamos em paternidade, nós estamos falando de algo que é validado pela autoridade do testemunho, não pela eficácia do discurso. O discurso pode ser muito bonito, mas se não tiver vivência, não vale nada. Não vale nada. Judas, aqui é o Judas bom. Judas, o autor da carta. Judas, ele diz que existem pessoas que são como ondas bravas, que espumam as suas próprias sujeiras. Existem pessoas, ele está falando dos falsos mestres, profetas, apóstolos da época. Existem homens que são como rochas submersas, você não vê o perigo que ela representa. Então, quando nós falamos de paternidade ministerial, irmãos, nós não estamos falando de um discurso poderoso, eloquente, bonito, empolgante, entusiasmado, cativante, de gestos, de performance cativante. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de testemunho da autoridade do que se fala, e isso leva tempo e isso custa. E em terceiro lugar, me coloca como uma referência. Falar de paternidade e não falar do seu pai é complicado. É a mesma coisa por exemplo, eu sou pastor, tá bom, pastor de que igreja? De que igreja? Porque você tem, seria bom, né? Você pertencer a uma igreja. Porque tem pastores que não tem igreja. Eu sou um grande empresário, legal, qual é a sua empresa? A minha empresa? Não tem empresa. Você tem que ter referência. Sair do ambiente do discurso, da eloquência de um discurso muito bem elaborado, porque aqui, se entra a gente aqui, essa palavra paternidade mexe com a gente, sim ou não? Mexe aqui dentro, mexe ou não mexe? E mexe nos extremos. Mexe no extremo do consolo, da segurança e do conforto, mas também mexe no extremo dos traumas, dos medos e da insegurança. Nós vamos falar sobre isso. Então, precisamos construir esse caminho. Então, paternidade ministerial se valida pela autoridade do testemunho. Além do discurso, fale pouco, mas testemunhe mais. Tenha evidências. O apóstolo Paulo diz, gente, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fez questão de pregar o evangelho de uma forma. E sabe qual foi a forma? Ele abandonou, ele escolheu deixar de lado, ele escolheu colocar no abandono, jogar no abandono o poder da eloquência dele. E ele escolheu manifestar poder de manifestação do Espírito Santo. Não é o que ele diz? Ele diz, eu não vou até vocês com palavras persuasivas, mas com demonstrações de poder no Espírito Santo. Isso é que tem valor. É isso que muda as pessoas.
É isso que abençoa as pessoas, porque isso traz autenticidade no que está sendo dito. Irmãos, paternidade ministerial é você se colocar em uma referência que vai te alinhar todos os dias. Paternidade ministerial não é ninguém que vai ficar agora te adulando. Ô meu amado, ô meu querido, como é que você está, Bartão? Você está bem? Que bênção. Beijinho na sua testa. Não, pode até ter beijinho na testa, mas tem uns pais que não vai conseguir ficar dando beijinho na testa todo dia. Por exemplo, os pais analistas não vão conseguir. Não vai. Os comunicadores vão. Os pais planejadores vão. Os executores não vão. Não, paternidade ministerial é uma referência para te alinhar, para cumprir um propósito. Então, para isso, o pai vai contrariar mais o filho ou vai agradar mais o filho? Se um pai quer alinhar os seus filhos, ele vai agradar mais o filho ou vai contrariar mais o filho? Hebreus 12. O Senhor corrige a quem Ele ama, e o pai açoita quem? Aquele que Ele recebe. Mas que conversa doida é essa? Então o pai que ele recebe vai açoitar ele agora? Vai colocar no caminho. Como é que a igreja perseguida era conhecida? Quantos lembram? Lembra a igreja perseguida no período romano? A igreja apostólica perseguida, como era que ela era chamada? A igreja do caminho. Tinha um caminho, ela estava no caminho. Paternidade ministerial, em terceiro lugar, recapitulando de ontem, ela gera destino. Que destino? Herança. Esse é o destino que a paternidade ministerial nos garante. Nos garante um destino de herança. Não é de recompensa. Não é de bispo Jairo de vou receber uma recompensa. Eu acredito que normalmente você vai receber uma recompensa. Eu estou ralando porque eu também quero. Mas eu quero uma recompensazinha, né? Não tem galardão? Vamos receber o galardão? Uns acreditam que podem receber o galardão aqui. Mas também, se quiser dar o galardão aqui, eu também estou recebendo. Não é problema não. Aí eu fico pensando assim quando fala de galardão, né? Quem vai entregar o galardão pra gente? Quem será? Será que é Jesus? Será que é o Pai? Quem será? Eu estou torcendo para ser um anjo. Eu torço para ser um anjo. E eu já até falei para Jesus, ó, Jesus, se for um anjo, que lá em Apocalipse, irmãos, diz que tem um anjo que ele coloca um pé num continente e um pé no outro, não tem? Não tem? Tem ou não tem no Apocalipse isso? Ele põe um pé num continente e um pé no outro. Fica imaginando o tamanho desse anjo. Aí eu falei assim, olha, então Jesus, que seja esse anjo para trazer a mala com meus galardão. Aí vai ser bom o negócio, vai não? Aí vai ser, mas legal, o galardão vai ser. Mas eu tô de olho, não é no galardão não. Eu tô de olho na herança. Porque galardão é o que o Senhor pode dar para o seu servo, por tudo de bom que ele fez. E herança é o que o pai, tudo que o pai tem, agora faz parte também da vida do filho. Eu quero herança, tem mais alguém que quer herança aí? Eu quero herança. Eu quero herança. Vou fazer a obra de Deus, irmãos? Eu vou fazer a obra que Ele confiar nas minhas mãos para fazer. Só que eu vou buscar mais me relacionar com Ele do que fazer. Porque fazer me dá galardão. E relacionamento me dá herança. É relacionamento que dá herança. E ontem nós estamos falando sobre, quarto ponto, paternidade consolida a comunhão dos irmãos. Se nós falamos de paternidade, tem que existir comunhão entre os irmãos. Porque se não existir, então, legal, estou na paternidade, então eu tenho filhos ministeriais, legal, mas eu não tenho comunhão com o pastor Ebinho, que é meu irmão, com o bispo Jairo, que é meu irmão, com o pastor Renato, que é meu irmão, se eu tenho ciúme do pastor Mauro, se eu tenho inveja do pastor Marcos, tem alguma coisa errada nesse processo, sim ou não? Então, a paternidade ministerial, irmãos, ela consolida a comunhão, a cumplicidade entre os irmãos. Porque quando há comunhão entre os irmãos, quando há cumplicidade entre os irmãos, não há competitividade entre os irmãos. É impossível existir comunhão e competição. Impossível, são opostos, eles se opõem. Ou você tem comunhão ou você compete. Caim e Abel tinham comunhão ou competiam? Salomão e Adonias, ou melhor, Adonias e Salomão na ordem, tinham comunhão ou competiam? Quando os irmãos competem, as perdas acontecem. Quando os irmãos competem, morrem todos, o dano é genérico.
Então, a paternidade legítima, ela consolida a comunhão dos irmãos. Então, o preço que for necessário tem que ser pago para que a comunhão não se perca, não se comprometa, para que não hajam perdas na comunhão. O preço que for necessário. O preço que for necessário. Então, o Herbert errou comigo. Ele errou. Não, mas peraí, eu tenho que ter comunhão com meu irmão, não tem problema não. Se ele ainda é um exemplo, ele é um filho imaturo, e eu sei que eu vou me humilhar para ele. Eu vou me humilhar para ele, vou me humilhar. Mas pastor, se humilhar ele vai pisar mais. Deixa eu pisar. Sabe por quê? Porque está escrito que é nessa condição de humilhação que eu recebo a honra do lugar mais importante, que é dele. É dele, pronto. Isso é uma coisa. Paternidade é isso. Eu tenho que preservar a comunhão dos irmãos. Porque se não preservar, nós vamos fragilizar a autoridade da paternidade. Faz sentido isso? Se eu não preservar a comunhão dos irmãos, quando eu falo dos irmãos, eu fragilizo a autoridade da paternidade ministerial e fragilizo a autoridade da paternidade espiritual, irmãos. Não pode. Jesus nos ensinou que uma casa dividida, o que acontece com ela? Ela não subsiste, ela não permanece. Vocês estão percebendo os exemplos? Eu estou falando, lembra que eu disse no início? É processual. Tudo que Jesus fala, tudo que o Espírito Santo fala, se conecta em qualquer tempo das Escrituras, amém? Qualquer tempo. Então uma casa, ela não pode lutar entre si. A proposta desde o começo é família. Desde o começo. O nosso Deus é um Deus geracional. Irmãos, como que Jesus nos... Existe assim, eu também eu não tinha muita paciência não. No início, bispo, já tinha que ler lá aquelas genealogias. Rapaz, que é uma canseira. Fulano, filho do ciclano, filho do Beltrano, e não sei o que. Eu falei, mas será que tem que ler isso mesmo? Será que o Espírito Santo inspirou isso aqui também? Será que tem que ler? Será que se eu não ler, se eu pular isso aqui é pecado? Estou pecando? Já pensou isso, gente? Alguém já pensou? Aí, graças a Deus, foi só eu não, aí. Falei, será que se eu não ler isso aqui eu vou pecar? Vou estar zombando da Bíblia, né? Difícil, ficar lendo aquele monte de nome, Manassés, né? Não, Manassés até que não é difícil, não. Mas tinha uns nomes lá muito difíceis. Aí chega nos Evangelhos, aí se a gente passa o Antigo Testamento, agora acabou. Aí chega no Novo Testamento, aí começa Lucas de novo com esse negócio. Aí começa Mateus com esse negócio de analogia de novo. Sabe por quê? É o Espírito Santo tentando nos ensinar um princípio. O seu Senhor, o seu Deus, Ele é um Deus geracional. Ele não está gerando povo não, Ele está gerando uma família, filhos. É que vocês não entenderam ainda. É geracional, por isso que tem gerações. Ele já está plantando lá, a ideia. Só que nós não temos revelação, nós não tínhamos revelação no nosso espírito para perceber isso. O povo hebreu, quando sai do Egito, tinha revelação para entender que o cordeiro sem defeito, sem mácula, tinha que ser comido todo no dia da Páscoa, da saída do Egito. Eles entendiam que aquilo ali era Jesus, irmãos? Eles estavam entendendo que aquilo ali era Jesus? Não, aqui vamos comer o cordeiro aqui, vamos pegar um cordeiro sem defeito, vamos pegar esse cordeiro, vamos matar ele, porque esse cordeiro aqui, ele está falando do Messias que virá. Eles entendiam isso? Não, mas faziam de acordo com o princípio, e foram abençoados por causa do princípio, sim ou não? Nós não podemos nos esquecer disso. Então a paternidade ministerial, ela consolida a comunhão dos irmãos. E aí eu penso que aí o negócio fica apertado para nós, né? Porque o povo encrenqueiro é crente, né? Crente ou não, irmão? Será que é só aqui para esse lado aqui do Poá aqui? Será? Lá para Ituca, Bruva, encrenqueiro também? Lá na Baixada, Bispo Jair, é também encrenqueiro? Tem uns crentes encrenqueiros lá? Onde teve ido daqui de Poá para lá? Lá em Rondonópolis tem também, pastor Mauro? Crente é um povo encrenqueiro, né? Briguento, cobra dos outros o que ele não faz, mede as pessoas com a régua que ele não usa para ele. Não, o povo... Eu sei que na igreja de vocês não tem isso não. É o que a gente passa aqui no Alpoá aqui, né, irmãos? Orem por nós, né? Então, nós precisamos consolidar a comunhão dos irmãos, porque senão não haverá testemunho da paternidade ministerial. E se não houver testemunho da paternidade ministerial, ministérios, igrejas locais, brigando. Eu lembro, eu nunca me esqueço disso. Uns 15 anos atrás, um pastor veio falar comigo.
chorando. Ah, pastor, o que foi, pastor? Eu quero pedir perdão, ora por mim. Eu falei, o que você fez? Pastor, eu estou orando para meu pastor morrer. Ele estava orando para o pastor dele morrer para ele assumir a igreja. Meu Deus, você ficou escandalizado. Há 15 anos atrás eu fiquei assustado. Hoje eu não assusto mais não. Ele estava orando. Não é engraçado? Ele estava orando para o pastor morrer. Eu fico pensando o que passava na cabeça do miserável desse. Como Deus vai ouvir uma oração dessa? Mas fica tranquilo, gente. Isso é coisa de gente. Isso é coisa de gente. Isso é coisa de gente. Por isso que o Evangelho veio. Por isso que a palavra veio, por isso que o Espírito Santo veio para trazer equilíbrio e nos transformar de dentro para fora e fazer de mim, de você, de cada um de nós parecidos com Jesus. É para isso, irmãos. Então são coisas de gente. A gente só tem que respeitar um pouquinho mais a nossa humanidade. E respeitando a nossa humanidade, vamos tomar mais cuidado com a gente mesmo. Porque quando respeitamos a nossa humanidade, somos mais vigilantes. Quando não respeitamos a nossa humanidade, não somos vigilantes. Não somos vigilantes. Paternidade. Vamos lá, agora vamos para o novo. Paternidade se define. Joga para gente o slide. Paternidade ministerial. Nós estamos falando de paternidade ministerial. O assunto da conferência é paternidade ministerial. Porque a paternidade ministerial ela está entre a paternidade espiritual e a paternidade biológica. Ela está entre. E ela é muito importante porque ela conecta. Ela se torna dependente dos dois ambientes. Quando nós falamos de paternidade ministerial, nós estamos falando de algo que nós precisamos definir, que nós precisamos resolver. Tem que ficar bem resolvido. E eu quero, nesse pouco tempo que eu tenho aqui com vocês, eu preciso ser bem eficaz, bem objetivo, porque eu não quero terminar hoje sem completar esse assunto. Paternidade ministerial não se define por aquilo que você faz. A paternidade ministerial, ela não pode ser definida por aquilo que você faz. Ela não pode ser construída pelo fazer. É o próximo. Ela não pode ser definida por aquilo que nós fazemos. Paternidade ministerial tem que ser uma identidade que é construída. É uma identidade que eu recebi. É uma identidade, irmãos. Ser pai ministerial de alguém não é uma função eclesiástica, não é uma ação de um dom de governo. Efésios 4, o apóstolo Paulo fala de dons espirituais de governo. Então o apóstolo, o mestre, o profeta, o evangelista, o pastor, são dons espirituais de governo. Então, quando nós falamos em paternidade ministerial, nós não estamos falando de funções de realização de resultado, nós estamos falando de identidade, de definição de quem nós somos. Isso é paternidade ministerial. A paternidade ministerial se define pelo senso de identidade, é definir o quanto é legítimo. É legítima a paternidade ministerial? Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Existem pessoas que não aceitam e temos que respeitar. Pastor, quem não aceita a paternidade ministerial está errado? Não, não está errado. Está certo? Dentro do mundo de verdade dela está certo. Vai sofrer algum dano? Não. Vai deixar de receber algo? Sim, vai. É isso que nós vamos entender. Porque um servo não tem a mesma recompensa que um filho. Ou tem? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita num Deus que age com equidade? Ou seja, Ele é plenamente equilibrado nas suas ações, decisões, escolhas. Ele é equilibrado. Como Ele... Não precisa nem falar. João 8,35, pronto. O servo não fica na casa do pai, mas o filho fica para sempre. Pega as parábolas. As parábolas de Jesus, quando Jesus vai nos ensinar sobre o reino dos céus. Quando Jesus vai nos ensinar sobre o reino dos céus, uma boa parte das parábolas que Jesus nos ensina sobre o reino dos céus, no final da história, tem algumas figuras nessas parábolas. Tem o noivo, tem a noiva, tem o Senhor, tem o convidado, tem o amigo, e tem quem? E tem o servo. O que isso está dizendo para nós? Que está tudo muito bem definido. Tem quem é convidado para o casamento, tem quem vai trabalhar no casamento, tem quem é
o amigo de quem está casando e tem quem vai casar. Mas está todo mundo na festa, ou não está? O convidado está na mesma festa que o servo, está na mesma festa que o amigo, está na mesma festa que a noiva está e que o noivo está. Mas só que quem casa é só a noiva. Acabou a festa, vai todo mundo para onde? O Israel e a Alessandra se casaram 2 semanas atrás. Aí, convidado, que monte de coisa, aquela maluquice toda, vocês não aguentando mais, não vendo a hora de acabar, todo mundo embora, né? Pra vocês pegar a estrada, acabou tudo, foi todo mundo embora, não foi? Quem levou a noiva? O Israel levou a noiva. Quem foi para casa com o noivo? A noiva. Quem agora tem tudo que é do noivo? A noiva. Então não é uma questão de certo ou errado paternidade ministerial, é uma questão de definir o seu destino. Não, fica tranquilo aí, não tem problema nenhum. Então, para definir a paternidade ministerial, nós precisamos definir a nossa identidade. E a minha identidade não pode ser definida por aquilo que eu faço. A minha identidade não pode ser definida pelas minhas ações. Ah não, eu sou o diácono da igreja, eu sou o líder do louvor da igreja, sou pastor auxiliar daquela igreja, eu sou o líder da intercessão, eu sou o líder da união feminina, eu sou o líder do círculo de oração. Não, isso é o que nós fazemos, Isso é importante? Muito importante. Mas eu não posso ser definido por aquilo que eu faço. Porque se eu for definido por aquilo que eu faço, eu apenas me manifesto pelas minhas habilidades. E habilidade qualquer pessoa pode desenvolver, sim ou não? Temos dons naturais que nos dão muitas habilidades para exercermos alguns ofícios, sim ou não? E temos os dons espirituais que também nos dão muita habilidade para completarmos os ofícios. Então a minha identidade não pode ser definida por aquilo que eu faço. Mateus 16, Jesus chama os discípulos e fala assim: gente, vem cá, quem o povo está dizendo que o Filho do Homem é? O que o povo está dizendo? Qual foi o relatório que eles trouxeram? Estão dizendo que o senhor é Jeremias, que o senhor é Elias, que o senhor é profeta. E Jesus ouve aquilo e não discute a definição das pessoas, sim ou não? Não discute. Sabe por quê? Porque essa era uma forma legítima das pessoas interpretarem a identidade dele. Por quê, irmãos? Porque ele era quem multiplicava os pães, ele era quem multiplicava o peixe, ele era quem tocava no leproso, o leproso era curado, ele era quem tocava na menina morta e ela ressuscitava, ele era aquele que dava uma palavra e o paralítico levantava e andava. Ele era aquele que trazia a resposta para a necessidade das pessoas, ele era quem fazia. Aí ele chama: vem cá, mas e para vocês, quem eu sou? Uma coisa é o que eu significo para a multidão. A multidão está vendo o meu serviço, e a multidão me definiu pelo meu serviço, a multidão me definiu pelas minhas ações. É assim que a multidão me definiu, pelo bem que eu faço. Ok, mas e para vocês, quem eu significo? O que eu sou para vocês? Percebe que muda? Muda ou não muda? E aí Pedro se levanta e Pedro diz: tu és o Cristo. Irmãos, Pedro não foi no que Jesus... Pedro não compreendeu somente o que Jesus fazia, ele compreendeu quem ele era. Paternidade precisa definir a nossa identidade. Ou seja, então, paternidade ministerial, eu não vou ser senhor dos filhos ministeriais, eu não vou ser dono dos filhos ministeriais, eu não vou ter os filhos ministeriais como meu arrimo. Não é pelo que nós fazemos. O que eu faço, nesse senso de identidade, o que eu faço revela as minhas habilidades, as minhas capacidades, as minhas competências, os meus dons. Tudo que eu faço me dá direito de possuir algo, sim ou não? Porque quando nós fazemos, nós conquistamos, não é? O nosso senso de identidade não pode estar definido atrelado ao fazer para você ter. Porque quando nós falamos em ter, nós estamos falando de conquistas, de esforço nosso, de esforço pessoal nosso, resultado de capacidade. É inerente, é justo fazer e ter, não é isso? Dê e dar-se-vos-á. Você faz, recebe. Você é legítimo esse princípio. Agora,
Identidade, o que você é, o que eu sou, não fala do que nós fazemos e temos, fala dos nossos relacionamentos. Identidade se constrói por relacionamentos. O que você faz, o que eu faço. Eu posso pregar 365 dias por ano. O Espírito Santo pode me usar 365 dias por ano. Mas se eu não tiver relacionamento com Jesus intenso, eu vou ser apenas alguém que faz. Só isso. Mateus 7, lemos aqui Mateus 7, não precisamos ler de novo. Só alguém que faz. Gente, se Deus usou uma mula, não vai usar eu para fazer o que Ele quer? Não vai usar você para fazer o que Ele quer? Então a questão não é você fazer o que deve ser feito, a questão é se você se parece com Ele. Irmãos, fazer sinais do céu na terra não necessariamente está dizendo que você tem comunhão com o céu. Que loucura é essa? Existem pessoas falando de coisas do céu, mas que nunca vão conhecer o céu. Então nós somos em senso de identidade, nós somos de relacionamentos. Pessoas estão fazendo obras maravilhosas, adulteram, abandonam a sua família, mentem, enganam, falam mal dos outros, difamam as pessoas, julgamento precipitado. A minha vida com Deus, ela se define pelo meu relacionamento com Ele, e é o meu relacionamento com Ele que vai me dar o resultado no final da história. Deixa eu dizer uma coisa, eu já falei isso algumas vezes, e assim, não sei vocês, quantos aqui estão esperando o arrebatamento? De verdade, deixa eu ver. Não, quem não está assim, nem aí para o arrebatamento, melhor fazer a pergunta. Ah não, graças a Deus tem. Então aqui tá bom aqui. Então os pós aqui não tem vez ainda não. Então vamos consolidar aqui. Então é o seguinte, para nós que esperamos o arrebatamento, qual é a nossa expectativa? Qual é a expectativa, irmãos? É ouvir a trombeta, sim ou não? Tem que ouvir. Se não ouvir a trombeta, já era. Então você apura o seu ouvido aí. É ouvir a trombeta. Se ouviu a trombeta, você está no processo, beleza? Não escutou a trombeta, você ficou. Você ficou. Aí é o seguinte, eu fico pensando assim, como eu sou um bom analista, eu fico pensando, mas como é que é a trombeta? Porque eu não quero errar, né, gente? Eu não quero me confundir. Eu quero ter certeza, né? Como é que é a trombeta? Como é que vai ser a trombeta? Vai ser igual um toque de um clarinete? Vai ser um saxofone? Vai ser um chofar? Pega o chofar e troca aqui. Como é que vai ser? Eu fico... Né, às vezes a gente vai nos congressos aí o pessoal leva um chofar assim, irmãos, e de repente aquele momento de adoração assim, aí um toca o chofar, eu já fico assustado assim, deixa eu ver aqui. Eu tô aqui... O povo está aqui, falei, não, então é só o chofar, está ali, fica assustado. Eu quero saber como é que vai ser o toque dessa trombeta. Falei, Senhor, como é que vai ser o toque dessa trombeta? Eu faço umas orações assim diferentes, né, gente? Você já orou perguntando para Jesus como é que vai ser o toque da trombeta? Mas não é por curiosidade não, é para mim saber como é que vai ser, não é para ele falar assim. Porque aí se eu ouvir o toque verdadeiro e ficar, aí vai ser, né, eu já vou me preparando já, né, gente? Gente, eu tenho que preparar, ué. Paulo, que é Paulo, meu Deus do céu. Ele falou que ele não tinha certeza de nada. Ele falou assim, eu não alcancei ele ainda não. Se Paulo, que era Paulo, não alcançou ele e eu, então, gente. Ou não tem que me preocupar com isso? Se eu fosse você, eu preocupava também, viu? Preocupa também. Então eu quero saber. Eu falei, Senhor, como é que é o toque da trombeta? Aí, ele me levou para Mateus 7 e para Mateus 25. Mateus 7, quando ele diz, não vos conheço. Aí eu comecei a entender. Aí me levou para Mateus 25, onde Jesus diz que naquele grande dia Ele virá e Ele separará os bodes, não é isso? Das ovelhas. Para os bodes Ele vai dizer, ó, o fogo do inferno que é de vocês está aí, vai queimando já, vai sapecando aí. Aí Ele vira para nós, né, gente? Agora é para nós, né? Ele diz assim, aí Ele vira para os salvos e diz, bem-vindo, benditos do meu Pai, para o reino eterno que está preparado desde a fundação do mundo. Aí ardeu aqui dentro. Esse vai ser o toque da trombeta. Você vai ouvir Ele te dizendo, bem-vindo, bendito do meu Pai, para o reino eterno que está preparado. Esse é o toque da trombeta, irmãos. Esse é o toque da trombeta. Então, não basta fazer. Eu tenho que conhecer a voz dEle. Ele vai falar, eu não vou me enganar. Ele vai falar comigo, eu não vou ficar assustado.
Ele vai falar comigo, eu não vou ficar aterrorizado. Ele vai falar comigo, eu não vou sair correndo comigo, não. Ele vai falar e eu vou dizer: yes, deu certo, eu consegui. Eu pensei que não ia dar certo, deu certo. Eu vou conhecer a voz dele. Sabe por quê? Porque nesse processo de relacionamento com Jesus, eu conheço a voz dele. Pastor, e por que é importante conhecer a voz de Jesus? Porque ninguém se faz filho senão por Jesus. Jesus é o caminho para a nossa paternidade espiritual. Então, faça o que tem que ser feito, mas se relacione como nunca você antes se relacionou com Ele. Cada dia o nosso relacionamento seja mais intenso. A igreja contemporânea, irmãos, nunca fez tanto. Evangelismos massivos, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 500 mil pessoas. Glória a Deus por isso. Igrejas sendo abertas, o evangelho expandindo, glória a Deus por isso. A igreja contemporânea talvez nunca se fez tanto quanto a igreja contemporânea, mas também nunca se relacionou tão pouco, nunca se orou tão pouco, nunca se protegeu as escrituras tão pouco. Nós ousamos. Quando eu digo nós, irmãos, é porque eu não quero me colocar como o melhor. Nós estamos nesse bolo, mas nós ousamos pregar o evangelho, ou usar o tempo dos nossos púlpitos numa igreja sem falar do nome de Jesus, irmãos. Como é que num culto você pode chamar de culto e não fazer menção do nome de Jesus? Perdeu o propósito, irmão. Fala de dinheiro, fala de prosperidade, fala de voto, fala de oferta, fala de sacrifício, fala de entrega, fala de tudo. Mas o nome de Jesus não encontra espaço. Nós estamos negociando o valor das escrituras. Por quê? Porque a nossa identidade não está sendo construída pelo relacionamento, mas pelo fazer e pelo ter. Se eu fizer, quantos membros tem na sua igreja? É a pergunta que entre nós pastores é assim, né? E aí, quantos membros tem na sua igreja? Porque o bom é o quanto você faz. Porque se você tiver 1000 pessoas, então o cara é fera. Deixa eu dizer, gente, não vai nessa não. Isso não é verdade não. O Henrique Cristo, tem gente que segue ele. Tem gente que segue o Henrique Cristo. Olha que bênção o ministério de dança aqui da igreja. Olha, calma. Não se ilude com isso não. O Henrique Cristo tem as Henriette. Tem ou não tem, gente? Tem, eu já vi. Tô falando que eu já vi, ué. Tem as dançarinas deles lá. Bobagem é. Gente, papai falava o seguinte. Papai falava assim: Clodoaldo, tem 3 coisas que nunca vai acabar no mundo. Ele fala: pai, o que é? Buraco na estrada. Nunca vai acabar. Você vai ter buraco. Você vai achar uma estrada que tem buraco. Buraco em estrada nunca vai acabar. Tremedeira de Toyota. Lembra aquelas Toyota? Aqueles Jeep Toyota que você ligava e tremia tudo? Isso não é da minha época, da sua época, você lembra, né? Da época do pastor Hélio ali. Tremedeira de Toyota. Eu falei: o que mais, pai? E bobo. Você vai ter. Gente que acredita em tudo, essas coisas. Então, não é o que você faz, não é o que você possui que vai formar sua identidade de tal forma que te coloque bem no final dessa história. Irmãos, cuidado. Você se parece com quem você se relaciona. Você se assemelha com quem se relaciona. Quando o Senhor fala dos ídolos, lembra o salmista quando fala dos ídolos? O Senhor fala sobre os ídolos também quando o povo sai do Egito. Qual é a influência que fala assim: olha, quem adora um ídolo se faz o quê? Se faz o quê? Semelhante a ele, parecido com ele. Então é o seguinte: o Senhor não está nem discutindo se é certo ou errado. Ele só está dizendo: você adora o ídolo? Tranquilo, você vai cair igual a ele. Não vamos discutir certo e errado mais, porque talvez nós podemos ferir a fé de algumas pessoas, não é? Tá bom. Você adora um ídolo? Você vai ficar parecido com ele. Você adora Jesus? Você vai ficar parecido com ele. Você adora o Espírito Santo? Você vai aprender muita coisa com ele. Você adora o Deus Pai Todo-Poderoso? Fica tranquilo, você vai herdar tudo que é dele. Então nós nos assemelhamos com quem nos relacionamos, porque relacionamentos influenciam. Relacionamentos influenciam a nossa identidade. Relacionamentos influenciam a construção de quem nós somos.
Quanto mais você se relacionar com Jesus, quanto mais você investir tempo em práticas espirituais, vida de oração, meditação nas Escrituras, jejum, adoração, quanto mais você investir em práticas espirituais que falam do nosso relacionamento com Ele, mais santo nós seremos. Desiste de ser santo deixando de fazer o que é errado. Desiste de lutar. Desiste, em nome de Jesus. Eu estou fazendo um apelo para você. Desiste de lutar contra o mal que te consome. Sabe por quê? Porque você não vai vencer isso aí dentro. Você não está vencendo. Quantas vezes você já venceu e caiu de novo? Venceu e caiu de novo. E sempre no mesmo lugar, sempre na mesma coisa. Pastor, então o que eu faço? Se relaciona com Ele. Porque quando você se relacionar com Ele, aquilo que está forte vai governar a sua vida. Paulo nos ensina isso quando escreve aos Gálatas, que a inclinação da carne fortalece a carne, a inclinação do espírito fortalece o homem espiritual, irmãos. Então desiste de lutar para deixar de fazer o que é mal, o que é ruim, mas luta para estar cada vez mais perto dele. Relacionamentos influenciam a nossa identidade. E é dentro dessa influência que nós entramos. Vamos lá, precisamos correr. Que nós entramos. Meu Deus do céu. Gente, eu posso passar do horário, quero terminar, 15 minutos para a gente fechar? Vocês me dão essa chance? Eu vou tentar parar o tempo do relógio na cabeça de vocês aí, tá? Vocês nem vão perceber. Vamos lá, paternidade espiritual, vamos lá. A gente precisa... Paternidade espiritual. Isso aqui precisa ser resolvido. A gente não pode ficar no ambiente do Antigo Testamento, não, da dispensação da lei, não podemos ficar lá, não. Pastor Ebinho, quando disse sobre devoto de Yahvé Jireh, às vezes fica meio escandalizado, meio assustado, a forma como Ebinho fala, Pastor Ebinho, como o comunicador fala. Não, mas é isso mesmo. Porque essa era a forma que Deus se revelava no Antigo Testamento para as pessoas. Deus se revelava a partir daquilo que podia fazer. O homem, as pessoas, o povo hebreu conheceu Deus no Antigo Testamento a partir daquilo que ele podia fazer para as pessoas. Então Abraão foi oferecer o filho dele, mas Abraão disse: o Senhor proverá cordeiro para si. Disse isso para Isaac. E o Senhor proveu o cordeiro para si. O Yahvé Rafá, Deus é conhecido como Yahvé Rafá sem ter curado ninguém. Sabia disso? Ele não curou ninguém. Ele sarou foi um monte, as águas que estavam amargas. Então quando ele sara as águas amargas, o povo diz: ele é o Yahvé Rafá, é o Deus que cura as águas. Claro que eu acredito que Deus cura por gente. Claro que eu acredito. Eu quero te dizer uma coisa. Pai não atende necessidade. Pai cumpre propósito na vida dos filhos. No Antigo Testamento, Deus supria a necessidade do povo. Era o Yahvé Jireh suprindo necessidades materiais, o Yahvé Rafá curando as pessoas, o Yahvé de Sabaote, o Senhor da guerra, pleiteando a guerra do seu povo. Yahvé Nissi, ele sendo a bandeira de celebração contra a vitória dos inimigos. Yahvé de Zedequenu, ele é a minha justiça contra aqueles que marcham contra a minha vida. Então Deus se manifestava no Antigo Testamento, irmãos, como Deus e Senhor. Era assim que eles conheciam a Deus, como Deus e Senhor. No Antigo Testamento, eles não conheciam, nunca tiveram uma experiência de Deus como Pai. Nunca tiveram. Sempre era Senhor e povo. No livro de Êxodo, são mais de 100 expressões do Senhor dizendo: o meu povo. Mais de 100, só no livro de Êxodo. Meu povo, meu povo, meu povo, meu povo, meu povo. Porque no Antigo Testamento era pelo serviço. As pessoas se conectavam com Deus, estavam debaixo do cuidado dele pelo serviço, pelo trabalho. Aí vem no Novo Testamento. Como Deus se revela no Novo Testamento? Como Emanuel, como Deus conosco. Não é o Deus que faz, é o Deus que se relaciona. Mudou ou não mudou? Está evoluindo o processo. Então não é o Deus que faz mais, é o Deus Emanuel, é Deus conosco. Mateus capítulo de número 1, versículo 23. Por quê? Porque o relacionamento constrói uma identidade. O serviço mostra minhas habilidades. Então durante muito tempo, Israel, o povo hebreu, o povo judeu, mostrou a sua fidelidade em fazer. E agora é cobrada a nossa lealdade no relacionamento. É diferente. E a lealdade no relacionamento não por causa da recompensa, mas por causa da herança. Tudo muda. Não havia essa ideia. Aí vem Cristo. Aí João no capítulo 1, versículo 12 diz que ele veio para os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, lhes foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Não é poder ser feito filho. A palavra poder no grego é dínamos, ou dunamis.
Em João 1,12, a palavra direito é exousia, é poder do alto. É inerente de alguém que tem e que dá para mim, dá para você. É diferente. Me deu o direito de ser filho. Quando que eu ganho o direito de ser filho? Quando eu creio no nome de Jesus. Só há filiação, só há paternidade espiritual na pessoa de Jesus. É impossível ter paternidade espiritual sem a pessoa de Jesus. Esquece. E servo, pode ser? Pode. Servo pode. Mas e filho? Esse filho não. Só na pessoa de Jesus. Jesus, irmãos, tem paciência comigo, tá? Não escandaliza comigo não. Mas Jesus não veio salvar as pessoas não. Jesus salvar as pessoas é parte do processo. Jesus salvar o homem não é o processo, não é o propósito. Salvar o homem não é o propósito. Salvar o homem é parte do propósito. Qual é o propósito? Nos ter, eu, você, todos nós, na casa do Pai. Ele fala isso em João 14. Ele fala: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não tinha dito para vocês. E os discípulos tudo ouvindo, tranquilo. E eu vou preparar lugar para vocês. Aí os bichinhos ficam tudo malucos, escandalizados. Como? Você vai preparar lugar para a gente? Mas servo não fica na casa do pai, é só filho. Pois é, isso mesmo. Eu vou preparar um lugar para vocês. A palavra lugar no grego, dentre tantas definições que a palavra lugar no grego significa, uma delas é condição. Para você estar na casa do pai, você precisa ter uma condição para estar na casa do pai. Qual é a condição? Ser filho. Então, irmãos, paternidade espiritual precisa ser definida. Porque se não for definida, você não entra na casa do pai. Você não fica na casa do pai. Entrar, entra, né? Quem não é filho entra, mas tem que sair. Ficou de noite, tem que ir embora. Chegou na hora da janta, não pode sentar na mesa, né? Aquela coisa. A definição da paternidade espiritual me leva para a definição da paternidade ministerial. Vamos lá. Se você não definir, se nós não definirmos a paternidade espiritual, esquece. Não tem como existir paternidade ministerial, ok? Uma está atrelada, ligada à outra. Não tem como. A legitimidade da paternidade espiritual depende da legitimidade da paternidade ministerial. A paternidade ministerial depende da legitimidade da paternidade espiritual. Agora, esse negócio de paternidade espiritual é de Deus? É de verdade esse negócio ou é mais uma onda? Não é? Eu acho que é uma boa pergunta, sim ou não? Ou é uma onda? Deixa eu dizer uma coisa para você. No momento e no tempo da igreja apostólica, a linguagem era paternidade ministerial. A linguagem não era discipular. Não era discípulo. Porque na igreja apostólica nunca foi dado uma missão de fazer discípulos para nós, mas foi dada a missão de fazer discípulos para Ele. Isso é importante isso. Tem muita gente fazendo discípulo para si, para ele mesmo, para o ministério dele. Meu discípulo, meus discípulos. Isso é um equívoco. Estou sendo bondoso falar que é um equívoco, não falar que é uma heresia. Porque Jesus não mandou ninguém. Não há nenhum ensino na igreja apostólica, não há nenhum ensino neotestamentário nos dando a possibilidade de termos discípulos nossos em nenhum lugar. E a linguagem da igreja apostólica não era uma linguagem discipular, senão discípulos para Jesus. A linguagem era paternal. A linguagem não era de liderança, gerar discípulos para si mesmo. A autoridade apostólica, irmãos, ela é paterna. A autoridade apostólica do Novo Testamento, pastor Ebinho, é paterna. Não é discipular, é paterna. Não é de liderança, é paterna. Não é de mentoria, é paterna. 1 Coríntios 4,15, Paulo invoca a autoridade paternal, da paternidade. Ele invoca 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Joga no meio aqui para não tirar dali. Joga em qualquer lugar. Ele invoca isso. Paulo diz assim: olha, vocês podem ter muitos líderes, vocês podem ter muita gente ensinando vocês, mentoreando vocês, guiando vocês. Vocês podem ter, só que pai, vocês só podem ter um pai. Aí ele puxa uma vírgula no assunto: eu gerei vocês em Cristo através do Evangelho. Sabe o que ele está fazendo? Ele está invocando para si a autoridade paterna. Ainda que você tenha milhares de preceptores em Cristo, milhares, vocês nunca vão ter muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, gerei vocês. Então o apóstolo Paulo, ele invoca para si a autoridade da paternidade ministerial. Diz: eu gerei, eu sou pai de vocês. Querendo ou não querendo, eu sou o pai de vocês. Então a igreja apostólica era uma igreja que caminhava na paternidade ministerial.
1 Timóteo 1:2. Isso é rápido. 1 Timóteo 1:2. Como era o relacionamento de Paulo com seus discípulos, entre aspas? Não era discipular. Ele não tratava Timóteo como um discípulo. Timóteo não era discípulo de Paulo. Da onde nós tiramos isso, gente? Eu já falei tanto isso. Paulo escreve para Timóteo e diz: a Timóteo, você, um verdadeiro o quê? Por que não está discípulo? A linguagem apostólica é paternal, filho na fé. Tito 1:4. Paulo escreve para Tito, capítulo 4. Tito, verdadeiro o quê? Filho, segundo o quê? Tito era um verdadeiro filho segundo que preceito? Segundo qual parâmetro? Qual fundamento? Segundo a fé que nos é comum. Então, o que é comum em relação à nossa confissão de fé fortalece, estabelece e fundamenta a paternidade ministerial. Está aqui. 1 João 2:1. Tem mais? Calma aí, vamos. Tem mais. 1 João 2:1. Irmãos, João escreve as suas 3 cartas para prevenir, para proteger a igreja das heresias na época. São cartas doutrinárias e são cartas discipulares. São cartas para fortalecer os irmãos, para proteger os irmãos contra as heresias da época, fortalecer a fé dos irmãos da época, ensinar a vida cristã, comportamento cristão para os irmãos da época. Mas quando ele escreve para aquelas igrejas, 1 João capítulo 2, versículo 1, como é que ele fala? Como é que ele trata a igreja? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. A linguagem apostólica sempre foi de paternidade, sempre de paternidade ministerial. Terceira carta de João 1:4. Sua terceira carta, versículo 1, capítulo 1, versículo, quer dizer, é capítulo único, né? A terceira carta de João. Não tenho maior alegria do que esta. Do que? De ouvir que os meus filhos andam na verdade. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse coração é um coração de um líder, de um discipulador, de um mentor, ou é um coração de um pai? Vamos passar a régua? Vamos para Apocalipse 21:7, que é o encerramento. A linguagem muda, irmãos. Meu líder, deixa eu dizer, liderança, discipulado, mentoria. Liderança, discipulado e mentoria exalta e reconhece os feitos. Paternidade reconhece o valor do caráter, da identidade. É diferente. Apocalipse 21:7 é quando termina. Fechou o negócio, fechou, está tudo resolvido, tranquilo, acabou a resenha. Como é que encerra? Eu serei o seu Deus e você me será filho. A linguagem neotestamentária, ela é de paternidade ministerial. Está claro isso para você? A minha clareza na paternidade espiritual, irmãos, resolve a minha paternidade ministerial. Só que tem um detalhe. Não vou ter que apertar os parafusos desses 14 minutos que vocês me deram a mais. É para a gente encerrar, senão a gente não fecha o ciclo. Então, resolvi minha paternidade espiritual, tranquilo. Tem legitimidade para uma paternidade ministerial de acordo com as escrituras. Só que a paternidade ministerial, ela depende de um outro nível de paternidade. Qual é a paternidade? Paternidade biológica. Paternidade biológica. O pastor Léo abriu a reunião de hoje lendo um texto em Êxodo, onde diz que eu preciso honrar o meu pai e minha mãe, e ali é meu pai e minha mãe biológico. Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 6, e ele diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento seguido de promessa. E se eu quero prolongar os meus dias na terra, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Deixa eu dizer uma coisa, se você não resolver, se eu não resolver, se nós não resolvermos a nossa paternidade biológica, tudo daí para cima não vai funcionar. Interdependentes. Você precisa resolver a paternidade biológica, senão tudo vai dar errado. Tem maldição quando a paternidade biológica ela é corrompida e comprometida. De acordo com a revista Exame, de abril de 2017, o Brasil tem 5,5 milhões de crianças registradas sem o nome do pai na sua certidão de nascimento. Deixa eu te fazer uma pergunta, isso é bênção? O site G1 de abril de 2016 diz que no Brasil existem 3,3 milhões de crianças em situação de trabalho infantil. Você é servo. Qual é o pai que quer que seu filho trabalhando? Falando de criança, falando de criança. Em
2016, o Disque Denúncia aqui do Brasil recebeu em média 211 denúncias de abuso sexual contra criança. E essas que não foram feitas? 211 por dia. Então, hoje, começou o dia de hoje, está acabando, 211 denúncias de abuso sexual contra criança. Pode colocar 3, 4, 5 vezes mais aquelas que não são denunciadas. Ou estou exagerando? Segundo a ONU, isso aqui é uma pesquisa, são dados de 2015. Segundo a ONU, 150 milhões, é isso mesmo, tá? É esse o número. 150 milhões de crianças, de meninos, 150 milhões de meninas e 73 milhões de meninos foram abusados no mundo em 2015. 150 milhões de meninas e 73 milhões de meninos foram abusados sexualmente em 2015 no mundo. Segundo o jornal o Globo, de maio de 2017, o Brasil tem 43 mil crianças em abrigos. Sabe o que é isso? É uma paternidade biológica que está fracassando. Isso vai trazer maldição sobre a terra. Eu preciso resolver minha paternidade biológica. E eu preciso trazer termo para minha paternidade biológica. Eu não posso permitir que a minha paternidade biológica encaminhe a minha vida, encaminhe a minha geração, encaminhe a minha nação, encaminhe os meus filhos para maldição. Eu não posso permitir isso. Efésios 6:2. Joga para a gente, por favor, Danilo. Nós já estamos encerrando. 2 e 3. Honra o teu pai, honra a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e que os teus dias, e que seja de longa vida sobre a terra. Eu preciso honrar minha paternidade biológica. Ah, mas pastor, o senhor não sabe a minha história. O senhor não conhece a minha história. Pastor, eu fui abusado pelo meu pai. Pastor, meu pai abusou de mim 10 anos direto. O senhor sabe o que é isso, pastor? E agora você vem falar para mim honrar o meu pai biológico? Paternidade ministerial, a gente está falando de paternidade ministerial, não é, pastor? Nós temos um testemunho, eu não vou citar o nome dele aqui, embora o testemunho dele seja público, mas eu não vou citar o nome dele, de um pastor, que um líder da igreja dele, um pastor da igreja dele, abusava da filha dele dentro da casa dele. Essa menina, irmãos, desviou, nunca mais quis saber de igreja, porque ela falou: igreja, pastor? Olha aqui, o que o pastor faz comigo? Então a gente fala de paternidade ministerial. Nós temos vários modelos de paternidade ministerial escritos no nosso livro da vida, não é? De pastores que nos defraudaram, de pastores que nos humilharam, de pastores que nos usaram, de pastores que acabaram com a nossa vida. Tem muito pastor que acabou com a vida de muita gente aí, fica tranquilo, tem sim. Mas Jesus vai acertar as contas. Jesus vai acertar as contas. Sabe por que ele vai acertar as contas? Porque ele é justo. Ele é Deus misericordioso, mas ele é fogo que consome. Ok, então existem pastores que são a peste mesmo. Existem pais biológicos que trouxeram muitos danos para os seus filhos. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu querido, em nome de Jesus, você precisa perdoar esse negócio aí. Pastor, meu pai me abandonou. Sabe, pastor, esses 5,5 milhões aí de criança que não tem o nome do pai no registro? Eu sou uma delas. Eu não tenho o nome do meu pai no meu registro de nascimento. Eu nunca vi meu pai, não conheci meu pai. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa. Você tem que honrar o teu pai e tua mãe. Não importa. Pastor, mas dói aqui dentro quando eu lembro. Eu falei, eu sei que dói, mas é um princípio, está escrito: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e seja longa a sua vida sobre a terra. Você tem que honrar o teu pai e a tua... Como que você vai honrar o teu pai e a tua mãe numa situação de trauma? Como é que você vai honrar os teus pais numa situação de trauma? Você que foi prejudicado, você foi preterido, você foi abandonado, você foi abusado. Como é que você vai honrar? Você tem que perdoar a sua paternidade biológica. Eu sei que isso pode parecer ilegítimo e irracional, mas eu quero te ajudar nessa noite. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje você conhece a Jesus, amém? E por conhecer a Jesus você tem uma expectativa de eternidade com Ele.
Deixa eu te fazer uma pergunta. De 0 a 10, se você pudesse qualificar ou medir, de 0 a 10, a intensidade da sua alegria de viver eternamente com Deus, de 0 a 10, quanto seria? Quanto seria? Alguém daria menos que 10? Não tem êxtase maior para nós do que naquele grande dia estarmos com Ele, sim ou não? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para imaginar e para pensar que se não fosse pelo teu pai violento, você não teria essa oportunidade de estar nesse grande dia gozando da maior experiência da história da vida de alguém? Como assim, pastor? Simplesmente porque apesar dele ser o homem violento que foi, o homem indiferente que foi, o abusador que foi, ainda que ele tenha sido aquele que te abandonou e não te deu a paternidade que você esperava, o teu Deus nunca te abandonou e te deu uma recompensa final. Você nunca vai poder mensurar o tamanho dela, mas você só vai viver isso por causa dele. Se não fosse por ele, você não existiria. Agora eu vou lhe dizer, se para você seria melhor não ter existido que passar o que você passou, deixa eu lhe dizer, infelizmente ainda você não conheceu o significado de graça e amor de Deus. Ressignifica o seu trauma, a sua dor, a sua vergonha, porque Ele pode fazer novas todas as coisas e nos dar infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Tira o foco. Os teus pais que te abandonaram deram o que eles tinham. Eles tinham abandono, não tinha como eles fazerem diferente. Os teus pais que te violentaram, não tinha como fazer diferente, era o que eles tinham. O que eles tinham era violência, abuso. Era o que eles tinham. Mas deixa eu lhe dizer, nós temos um Pai espiritual, irmãos, que é dono de toda boa dádiva da eternidade. Dádivas essas que o nosso olho nunca viu, o nosso ouvido nunca ouviu a respeito, o nosso coração nunca imaginou. E por causa disso, eu tenho o direito de caminhar por cima de todos os limites emocionais que querem me impedir de viver uma paternidade espiritual e ministerial de excelência. Nós precisamos de cura na nossa paternidade biológica. O que você acha disso? Se Jesus vale a pena, perdoa por causa dele. Perdoa por causa dele. Se a eternidade vale a pena, perdoa por causa dela. Se ver a face do Senhor vale a pena, perdoa por causa dessa oportunidade. Perdoa por causa disso. Eu não estou dizendo para você não chorar no sentir dor não, tá? Só estou te dizendo uma coisa. Naquele grande dia, lá, se ainda tiver lágrima, Ele vai enxugar toda a lágrima. E você não vai ter problema nenhum de ter isso tirado do teu rosto, porque diante dele a sua boca vai encher de riso. Perdoa. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. Perdoa, perdoa. Perdoa a paternidade biológica que te feriu, que te machucou, que te traumatizou tanto. Perdoa. Deixa eu te dizer uma coisa, se é seu, receba. Se não é seu, deixa embora. Esse trauma é seu, tem que ficar com você? Deixa embora pela perspectiva de algo extremamente mais poderoso do que isso. Desamarra dessa corda que te ancora num tempo de dor, de frustração e de medo. Desancora o seu barco da vida dessa âncora. Desancora. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Deixa o Espírito Santo te sarar hoje. A gente não pode ir embora sem deixar ele sarar você. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai fazer, irmãos. Não é porque eu estou tendo revelação não, porque ele faz isso mesmo. Ele vai trazer todas as lembranças de traumas que você viveu na história da sua vida. E fica tranquilo, à medida que ele ficar trazendo, vai doer aí dentro, tá? Vai doer, porque ele quer que doa. Tem que doer. Porque se não doer, você não vai desejar ficar livre disso. E você vai entender que para ficar livre disso, você precisa de um comportamento. Desejar o que é maior. Para desejar o que é maior, você vai ter que perdoar. Nós vamos encerrar essa noite com cura das brabas aqui. Isso, fecha os teus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. E a minha oração hoje é: Espírito Santo, traz a lembrança. Traz a lembrança, traz a lembrança, traz a lembrança, Espírito Santo, traz a lembrança. Traz a lembrança da violência que sofremos, os abusos que sofremos,
Traz a lembrança, a indiferença com que fomos tratados. Traz a diferença quando fomos preteridos, quando os nossos pais biológicos preferiram mais um outro irmão do que a nós. Traz a lembrança.